Em Foco, Se Meu Apartamento Falasse. Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast Em Foco, realizado pelo Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre o filme Se Meu Apartamento Falasse, um clássico de Billy Wilder, lançado em 1960, estrelado por Jack Lemmon e Shirley MacLaine. Se Meu Apartamento Falasse é considerado um dos melhores filmes de Billy Wilder, vencedor de Oscar, indicado também a outros prêmios e um filme que está definitivamente na história do cinema por toda a sua graça, por toda a sua atemporalidade, né, sobre todos os temas que ele fala. É um filme que é comédia, que é drama, que é romance, então a gente vai falar sobre ele neste momento em que estamos celebrando a obra de Billy Wilder aqui do Brasil, com a exposição que está em cartaz no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, o Cinema de Billy Wilder, que tem a participação da nossa querida Ana Lúcia Andrade na pesquisa e também nos textos que você encontra lá na exposição, né? Uma exposição magnífica. Quem não teve a oportunidade ainda de visitar, tem chance até 26 de janeiro de 2025. A gente está gravando esse episódio em dezembro de 2024, afinal de contas é um filme que fala sobre festas de fim de ano, né? Ali é comemorado o Natal, é comemorado o Ano Novo, então a gente escolheu falar sobre Se Meu Apartamento Falasse, justamente por essas ocasiões. A exposição é essa época festiva, essa época de fogos de artifício, de confraternizações, não é, Kel Gomes? E de celebrações, a gente está celebrando também o relançamento do livro da Ana, né? Entretenimento Inteligente, o cinema de Billy Wilder, que, assim, gente, tem que ter. Quem ainda não tem, agora terá a oportunidade de tê-lo em casa, né? Ele está sendo vendido lá no MIS. Então, aproveite, depois de você fazer o passeio pela exposição, que é um passeio imersivo, tá? Que você vai amar, você vai se sentir dentro dos filmes. E, assim, todos os detalhes, curiosidades que a Ana coloca ali pra gente ler e saber mais sobre as produções também é, maravilhoso, assim. Você realmente tem um dia cinéfilo ideal, sabe? É muito bom. E aí, saindo ali da exposição, vai na lojinha e já aproveita para adquirir essa nova edição do livro, que tá bonita, viu? Tá muito linda. Eu aproveitei e comprei uns marcadores de livros também, que aí tem várias atrizes, tá Marilyn Monroe, são todos lindos também. Exatamente. Bom, vamos dar as boas-vindas a ela, Ana Lúcia Andrade, aqui conosco mais uma vez para falar sobre um clássico do Billy Wilder. Tudo bom, Ana? Oi, gente, tudo bem? Muito bom, né, falar desse filme, tantos anos depois, ainda saber que ele é tão interessante, tão revigorante. Eu não me canso, é um dos meus filmes prediletos da vida e do Billy Wilder também. E muito bom estar aqui com vocês para falar dele, depois de 20 anos que eu escrevi o livro. Exatamente. Mas sempre muito bom, e saber também da Larissa, né, as novas gerações, o que acham desse filme visto hoje, né? Um filme tão... A princípio poderia parecer datado, né? Porque ele fala de uma época em que as coisas eram muito tabu, mas o mundo está tão careta e os conservadores de plantão ressuscitando aí em vez de se extinguirem, que é muito bom falar de um Billy Wilder que propõe acabar com esse conservadorismo, né? Para a gente poder ser seres humanos de verdade, né? Menschings. É verdade, Ana. E Larissa Vasconcelos também aqui conosco. Tudo bom, Lari? Oi, gente, tudo bem e vocês? Uma alegria estar aqui e, como a Ana falou, muito feliz de falar desse filme. Confesso que foi a primeira vez que eu assisti e fiquei muito triste de não ter assistido antes, porque eu me diverti muito fazendo isso. Então vai ser muito legal esse bate-papo. Como nossa representante
das novas gerações, Lari, você agora tem essa missão de recomendá-lo para todo mundo, viu? Combinado, pode deixar. Antes da gente começar a falar sobre Se Meu Apartamento Falasse, fazemos aquele convite para você que ainda não conhece, ainda não faz parte do Cineclube Cinematório. O Cineclube Cinematório é a nossa iniciativa para a gente conseguir manter os podcasts no ar e também o nosso site, cinematório.com.br. Por meio do nosso Cineclube, você nos ajuda financeiramente, né? É um financiamento coletivo, crowdfunding, para você nos ajudar a manter o nosso trabalho e a continuar, né, com a produção aqui dos programas e de tudo que a gente faz lá no nosso site. Então, visite cinematório.com.br, clique no link do Cineclube para conhecer mais e venha fazer parte da nossa comunidade cinéfila, porque além de nos ajudar, você recebe material exclusivo produzido só para apoiadores, entre eles a nossa newsletter, que é enviada com dicas de filmes para você ver no streaming, muitos desses filmes fora da caixinha, né? Filmes que estão aí nesse mundão de filmes, séries, curtas. Esse bololô. Isso tudo aí que tem disponível no streaming, né? Esse mundo louco, né? Tantas plataformas, então a gente tenta ajudar você a escolher ao que assistir, né? Clássicos, filmes novos, filmes brasileiros, filmes que não são mainstream, né? Filmes que muitas vezes chegam nas plataformas sem qualquer tipo de divulgação. São filmes bons que estão ali escondidos, então a gente ajuda você a descobrir. Dicas também em streamings gratuitos, né? Sim. Como no Sesc Digital, que tem muita coisa boa. Exatamente. Então também para ficar ligado, porque muitos dos filmes lá, eles ficam por um período, né? Isso. Então é bom também para ficar ligado nessas oportunidades. Então visite cinematório.com.br, junte-se a nós. Para você que já faz parte do Cineclube, fica aqui o nosso agradecimento, o nosso abraço. Muito, muito, muito obrigado, porque você é peça fundamental para que o Cinematório chegue aonde está hoje. Estamos aí no ar só com o podcast há 6 anos, né, Kel? 6 anos, então... 6 anos não, acho que até mais, não é? Ai, lá vem a Nós matemática. começamos em 2016. Né? Eu sei que é 2016. 2016, estamos em 2024, então são 8 anos, a gente até perde a conta, tá vendo? É tanto tempo fazendo isso, né, que a gente até perde a noção, mas 8 anos só fazendo podcasts, e você tem esse acervo todo disponível aí no nosso feed, e você ainda pode ter mais. Entre lá então em cinematório.com.br, junte-se a nós. A gente começa o nosso podcast sobre Se Meu Apartamento Falasse, abrindo o plano com a nossa Grande Angular. Vamos passar a ficha do filme e saber quem está por trás deste clássico. Grande Angular. Se Meu Apartamento Falasse chegou aos cinemas dos Estados Unidos em 15 de junho de 1960. O título original, The Apartment. Na sinopse, nós temos o C.C. Baxter, personagem do Jack Lemmon, que é um funcionário de uma empresa de seguros em Nova York. Ele tem um pequeno apartamento onde mora sozinho, mas decide emprestá-lo a seus chefes para encontros com suas amantes, né, com a promessa aí de que ele poderá ser promovido na firma. Insatisfeito com os abusos dos seus superiores no uso do apartamento, ele tenta parar com esses favores, mas se sente cada vez mais pressionado. E tudo muda quando ele descobre que a mulher por quem ele está apaixonado é amante de um dos principais diretores da empresa. Direção do Billy Wilder, esse cineasta formidável que tem no currículo títulos como Quanto Mais Quente Melhor, Crepúsculo dos Deuses, que temos podcast aqui no Cinematório com a Ana Lúcia Andrade. Ele também fez A Montanha dos Sete Abutres, O Pecado Mora ao Lado, Sabrina, entre vários outros. O roteiro assinado pelo Billy Wilder em parceria com o I.A.L. Diamond, ou Is Diamond. Isso para os íntimos, né? No caso, o Billy Wilder.
Ele que foi colaborador do Billy Wilder em Amor na Tarde e Quanto Mais Quente Melhor, antes de Se Meu Apartamento Falasse, e isso tornou um grande parceiro de escrita do cineasta até o fim da sua carreira. No elenco temos o Jack Lemmon, interpretando Baxter, ele que já tinha trabalhado com o Billy Wilder em Quanto Mais Quente Melhor, e depois de Se Meu Apartamento Falasse, repetiu a parceria com o diretor em Irma La Dulce, Uma Loura por 1 Milhão, Avante, Amantes à Italiana, A Primeira Página e Amigos, Amigos, Negócios à Parte. O Lemmon foi indicado ao Oscar 8 vezes e venceu 2 por Mr. Roberts em 1957 como coadjuvante e por Sonhos do Passado em 1975 como protagonista. Ele morreu em 27 de junho de 2001, né, deixando muita saudade dos grandes atores de Hollywood de todos os tempos. A Shirley MacLaine, que faz aí a personagem feminina principal, ela interpreta a senhorita Kubelik, Fran Kubelik, ela que é a assessorista, né, lá do elevador da empresa. Ela também voltou a trabalhar com Billy Wilder depois do grande sucesso de Se Meu Apartamento Falasse, né? Ela contracenou com Jack Lemmon de novo em Irma La Dulce, filme de 63. Ela começou a carreira no cinema em 55 e também tem entre seus filmes mais famosos Deus Sabe Quanto Amei, Elas Querem É Casar, Momento de Decisão, Flores de Aço, Muito Além do Jardim e Laços de Ternura, esse último que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz em 1985. Shirley MacLaine está com 90 anos completados em 24 de abril de 2024 e segue trabalhando, né? Outra grande atriz de Hollywood. Temos ainda no elenco o Fred MacMurray, vivendo o Sr. Sheldrake, Jeff, né, um dos donos da empresa. Ele havia trabalhado com o Billy Wilder em Pacto de Sangue, de 44, né, um dos primeiros grandes sucessos do Billy Wilder. Temos também o Ray Walston, vivendo o Joe Dobbist, outro dos chefes do Baxter. Ele voltou a trabalhar com Billy Wilder em Beija-me Idiota, de 64, particularmente um dos meus filmes favoritos do Billy Wilder, apesar de não ser tão famoso assim, né? Não ser tão lembrado assim. Temos ainda o Jack Crushing, vivendo o Dr. Dreyfus, ele que é o vizinho do Baxter, né? Quem ajuda ali com a confusão toda vivida ali pela Fran. Bom, o Jack Crushing foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por Se Meu Apartamento Falasse. Esse foi o único trabalho dele com Billy Wilder. Ele também é conhecido por A Guerra dos Mundos, Viagem ao Planeta Proibido, Círculo do Medo e A Última Viagem. Se Meu Apartamento Falasse tem fotografia assinada por Joseph Lachelle, vencedor do Oscar pelo clássico noir Laura, indicado outras 8 vezes, inclusive por Se Meu Apartamento Falasse, e Irma La Dulce e Uma Loura por 1 Milhão, todos dirigidos pelo Billy Wilder. Na montagem temos o Daniel Mandel, vencedor de 3 estatuetas do Oscar. Além de Se Meu Apartamento Falasse, ele ganhou por Os Melhores Anos de Nossas Vidas e Ídolo, Amante e Herói. Também foi indicado por Pérfida e Testemunha de Acusação, este também dirigido pelo Billy Wilder. A trilha sonora de Se Meu Apartamento Falasse é do Adolf Deutsch, um compositor britânico que é vencedor também do Oscar. 3 estatuetas na estante por Bonita e Valente, 7 Noivas para 7 Irmãos e Oklahoma. Ele também foi indicado por O Barco das Ilusões e A Roda da Fortuna. Se Meu Apartamento Falasse foi um de seus últimos trabalhos. Por falar aí em prêmios, Se Meu Apartamento Falasse foi indicado a 10 estatuetas no Oscar, venceu 5, melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, melhor direção de arte e melhor montagem. Venceu também o Globo de Ouro nas categorias melhor filme de comédia, melhor atriz em comédia ou musical para Shirley MacLaine e melhor ator em comédia ou musical para Jack Lemmon. A Shirley MacLaine e o Jack Lemmon também foram indicados ao Oscar, sendo que a Shirley ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza. Bom, dada a ficha do filme, agora vamos falar sobre este grande filme do Billy Wilder, estrelado por esses excelentes atores, né? Porque acredito que a nossa conversa aqui vai render boas reflexões sobre tudo que esse filme tem a nos dizer. Ponto de vista.
Eu gostaria de começar o nosso ponto de vista sobre Se Meu Apartamento Falasse ouvindo a nossa querida Ana Lúcia Andrade, a nossa professora, para dar o início aqui na nossa conversa. E eu acho que a questão atemporal é uma das principais características para a gente falar sobre Se Meu Apartamento Falasse hoje em 2024, né, Ana? É um filme muito, muito urgente naquilo que ele tem de mais fremente, digamos assim, no seu subtexto, que é a crítica ao capitalismo, né? Que o problema todo do mundo que não deixa a gente ser verdadeiros seres humanos é o capitalismo. Então, por isso que eu acho que ele nunca envelhece, porque a gente está longe de ficar livre desse mal. E se a gente pensar que é um filme que, em 1960, ainda sobre a égide do Código Reis, né, que não podia falar de adultério, não podia falar de suicídio, não podia falar de tentativa de suicídio, é impossível. Nesse filme tem duas, pelo menos, uma contada e uma de fato, né? Uma menina que é uma amante de um homem casado e que não tem exatamente um final infeliz, né? Como normalmente o Código Reis exigia, né? Que se tivesse algum comportamento não recomendável, o personagem deveria ser punido. Então o Billy Wilder foi muito... Por mais que o Código Reis estivesse, né, mais flexível nessa época, Billy Wilder foi muito sagaz de conseguir colocar essas questões todas, né, na sua temática para poder contar uma história que, igual você falou, é difícil de catalogar. É comédia, eu não consigo chamar de comédia romântica. Geralmente as pessoas se referem a ele muito como comédia, mas eu acho um drama tão contundente, assim, né? Se a gente pensar nessas questões todas que ele aborda, né? Se a gente conta o que acontece no filme, você fala, mas isso é uma comédia? E ele conta tão bem, eu uso ele sempre de exemplo nas minhas aulas de roteiro, de como que ele seleciona bem as informações que ele vai dando no filme, a ponto da gente se tornar muito empático com um personagem que não é exatamente um herói, né? Verdade. Como todo protagonista do Billy Wilder, ele é um ser meio patético, né? Uma figura meio, como eles chamavam, pobre diabo. E por isso ele passa por tanto perrengue, porque ele acha que ele é alguma coisa e, na verdade, ele é um ensaio de ser que finalmente caminha para se tornar um ser humano, né? Então, eu acho a mensagem do filme muito potente até hoje, né, nesse aspecto. É verdade. Essa questão que você trouxe para a gente do capitalismo, né, ela já é bem pontuada desde o início, quando a gente tem, inclusive, uma citação à Turba, clássico do King Vidor, de 28, naquela abertura, né, quando vai subindo pelo prédio, né, a câmera vai entrando na janela do escritório e vai mostrando aquela sala repleta de pessoas trabalhando, né, aquele lugar gigantesco, iluminado, né. Então, ali a gente já tem, e na fala do próprio Baxter, né, ele traz aquele monte de números, né, falando dados sobre a população de Nova York, de quantas pessoas trabalham nessa empresa, que é uma seguradora, né, que tem inclusive um nome ótimo, que é Vida Consolidada. E isso já reflete essa questão da mecanização dessa rotina da cidade grande, né, do trabalho a todo tempo, né, as pessoas não são mais pessoas, são números, são coisas, né, aquele teto da sala onde ele trabalha, né, aquele lugar enorme, parece que o teto é uma planilha, né, tem uma célula para cada pessoa, cada luminária ali está em cima de uma mesa, né. E quando a gente vê o Baxter de perto pela primeira vez, ele está em frente à máquina de escrever e acompanhando o movimento da máquina com a cabeça, né? Quase como se fosse parte dele também.
Ah, que ótimo. Porque é um trabalho primoroso do Alexander Trauner, né, na direção de arte, que era colaborador do Wilder, que fez aquele escritório, né, e parece que lá no fundo ele vai diminuindo para dar maior profundidade de campo, né? Você tem atores mais baixos, no fundo tem anões, e lá no fundinho tem mesas do tamanho de um cinzeiro com bonequinhos em miniatura, né, para dar aquela profundidade de campo. Sensacional daquele escritório. Muito bom. E que um outro tema importante, que é a solidão nas grandes cidades, né? A gente já vê o Baxter odiado de gente, né? Mais um ali. Muito bom você ter falado isso. Eu já escrevi sobre isso, revi meu texto, já dei muitas aulas sobre isso e nunca pensei nisso, que é mesmo. Os números, né? E ele balançando essa cabeça. Não é só uma piadinha do Lemon, que ele é muito bom nisso, né? No humor físico. Mas é muito pontual mesmo para mostrar esse personagem maquínico ali, né? Que para ganhar a vida deixa de viver, né? Exatamente. Outro tema muito contundente, não é, Kel e Larissa? Essa questão de você se doar para o trabalho, né? Algo que hoje em dia, quando se discute relações trabalhistas, né? O quanto de pessoas que estão passando por problemas de saúde mental, né? De burnout, de ansiedade e tudo mais, porque é uma exigência cada vez maior e as pessoas também passam a se exigir cada vez mais para poder se dar bem no trabalho, né, entre aspas, né? E aqui a gente vê que o Baxter leva isso a consequências, né, que são destrutivas mesmo, né, para as pessoas ali. Tanto é que esse tema do suicídio vai surgir. Assim, o mundo do trabalho e relações trabalhistas estão cada vez piores, né, gente? A gente precisa encarar esse fato, assim. Então, acho que o filme é atemporal também para pensar a nossa realidade de hoje, como que ele já está, de alguma forma, até alertando sobre isso, né? Por mais que ele seja, né, uma outra época, eu vejo tanto do que a gente tem enfrentado, sabe, do que a gente tem visto nas relações trabalhistas, assim, isso que a própria imagem coloca, né, essa coisa do individualismo, de cada um ser uma peça numa engrenagem, mas ao mesmo tempo não se constroem relações de verdade, assim, né, cada um tá cumprindo uma função e pensando em melhorar de vida. E a exploração também, né, dos mais vulneráveis, que isso, para mim, no filme é muito importante, assim, como que ele mostra com muita delicadeza e muita sinceridade, assim, sem colocar as pessoas como vítimas, né, mas como elas passam por dilemas morais, mesmo sendo as exploradas, né, mesmo sendo as pessoas que estão tentando, né, almejam alguma melhora de vida, assim, e elas vão perdendo o jogo, né, pro capitalismo, que vai cada vez mais sufocando, assim. Então, esse lugar que é tão grande, tão cheio de gente, mas ao mesmo tempo tão vazio, claustrofóbico, né, essa dualidade. E acho interessante como que o apartamento dele acaba sendo invadido por isso, né, invadido pelo mundo corporativo, que é totalmente sem ética, totalmente explorador, e alienado, então invade o apartamento dele, assim, é algo muito próprio do capitalismo também, né, de querer dominar, né, a pessoa, o trabalhador, até mesmo no seu ambiente pessoal. Então, eu gosto muito como ele sugere isso, assim, como que esse mundo doentio também tá invadindo a própria casa dele, né. E aí um apartamento que seria um apartamento aconchegante, né? Um apartamento para ele passar um tempo com as pessoas que ele ama, na verdade está sendo também explorado pro mundo corporativo. E a personagem feminina é maravilhosa, né, gente? A Fran, eu achei de uma complexidade tão interessante, sabe? Desde o começo, de quando você
conhece ela, o que ela faz e como ela é uma luz naquele ambiente, assim. E aí você vai descobrindo aos poucos, né, sobre ela e como que ela também não é colocada como uma vítima, apesar de o ser dentro daquela situação machista que ela vive, né? Então o Billy Wilder consegue encaixar muito direitinho, assim, esse mundo corporativo associado ao machismo também. Como que essas coisas estão tão, sabe, interligadas, né? A exploração dos vulneráveis também passa ali pelo machismo, de como a mulher, a mulher é vista nesse mundo, né? Como a mulher é explorada e as consequências emocionais sobre isso, assim. Então, é maravilhoso esse filme, de fato. Além de atemporal, é gostoso de assistir e fala de coisas tão importantes, tão profundas, de uma maneira muito inteligente mesmo, igual ela coloca no livro dela, né? Entretenimento inteligente, assim, é muito, muito sagaz a crítica feita, demais. Né? A crítica feita através de uma história gostosíssima de acompanhar, de que você, né, ao mesmo tempo tem essa diversão, mas aos poucos você vai vendo o sombrio de tudo isso, assim, né? O que você precisa de fato refletir sobre. É muito bom. Amo. Larissa, você que é a nossa representante da nova geração, fale pra gente como é que foi esse primeiro contato, né, com o filme. Justamente porque a gente está falando desse caráter atemporal, né? Como é que você se relacionou com os personagens, com esses temas? Então, eu tava anotando algumas coisas, né, que a Ana, que você e a Kel falaram. Eu concordo, assim, com essa parte de trabalho, né? Mas eu também acho que é muito doido pensar, né, que é um filme dos anos 60, mas, ao mesmo tempo, a dinâmica do sonho americano não muda muito desde lá, né? E, querendo ou não, a gente importa muito disso pra gente aqui no Brasil, né? De uma maneira muito ruim, assim, que eu acho que é essa verdade por trás desse sonho americano, né? Dessa vontade de querer ganhar dinheiro, sem muito motivo, né? Que nos Estados Unidos eu acho que eles vendem muito essa ideia, né? De tipo, esse é o nosso sonho, é o ser rico por ser rico. Enfim, então tem muito disso no filme. Eu também achei muito interessante, porque eu sempre, quando eu vejo coisas assim dos Estados Unidos, eu sempre lembro da nossa carteira de trabalho, né? Como que o CLT faz falta, né? Tipo, um RH, não sei como é que... assim, eu também imagino que aqui mudou muita coisa, né? Mas, de qualquer forma, a gente é mais avançado do que eles em muita coisa, assim. Então, esse assédio que ele sofre, né? Esse assédio moral dos chefes dele... me pegou muito, assim, porque ele é o tempo inteiro chantageado, né? Porque o que me dava muita agonia era isso, eu ficava assim, gente, por que ele só não fala não? Mas aí ele era o tempo inteiro chantageado, do tipo, se você falar não, a gente vai ter uma reunião com o Sheldrick e a gente não vai falar bem de você não vai ser promovido. Então sempre era essa moeda de troca desproporcional que era usada contra ele, né? Sim. Então... Eu fiquei pensando muito sobre esses assédios, né? E que nem a Kel falou, né? Os próprios assédios com a gente esqueci o nome dela. Com a Fran e as outras secretárias também. Sim, mas igual tem uma cena dela no elevador, né? Que o cara bate na bunda dela e você fica, gente, como assim? E ela faz uma piada e tal, mas ela entendeu o que aconteceu. Então as formas que você contornava, entre aspas, isso... realmente, eu acho que são datadas, né, daquele tempo, né, que hoje, não que melhorou muito, mas eu acho que hoje a gente tem mais ferramentas pensando na parte da hierarquia mais baixa, de defesa e tudo mais, apesar que a gente sabe que ainda existem questões, né, em ambiente de trabalho. Mas eu fiquei muito, muito chocada, assim, com esse assédio tão forte que ele sofria, sabe? Moral, de uma maneira, assim, que ficava um pouco... Eu acho que a parte cômica do filme é o constrangimento, né? Teve uma hora, a primeira parte do filme, né? Que ele já tá dormindo, que ele ficou debaixo de chuva porque o cara se atrasou, que ele combinou de sair às 8 horas do apartamento. Já tava deitado, né? Conseguiu entrar lá e tal.
Aí um outro liga. E eu fiquei pensando o tempo inteiro, gente, por que ele atendeu esse telefone? Eu não atenderia, não. E aí ele atende, e aí ele fala não, e aí o cara chantageia ele. Aí ele tem que sair do apartamento dele de madrugada pro cara... E, gente, uma coisa também que... É claro que, assim, a gente não pode ficar questionando tudo no filme, né? Senão não tem história. Mas me dava muita raiva pensar o tanto que os chefes dele eram pão duros, assim. Tipo, avarentos. Por que eles não pagavam o lugar, gente? Tinha que pegar o apartamento do pobre coitado. Isso me irritava Mas tanto. isso é a época. Ah, Isso é a época, Larissa, porque não era comum, não era fácil você... Ou você tinha um apartamento, né, uma garçonniere para você levar, né, um motel, não era uma coisa assim, né? entendi. Ah, não, então tá. Tanto é que o cara fala que vai levar ele para casa da mãe, fala com a mulher, vai levar ela para casa da mãe, né? Ah, tá. E tão duros também, né? Eles não querem pagar nem táxi para a mulher que foi para lá, né, com eles, né? Eles são... Não, e alguns não tinham nem carro, né? E você também vê que tinham questões deles mesmo, né? Que um teve que pegar o carro do sobrinho. E eu fiquei pensando, gente, que folgados. E aí eu fiquei com raiva demais. É tudo explorador, nunca pode usar os próprios recursos. Sim, mas a gente ri porque é constrangedor, né? E aí é inacreditável você pensar que ele tinha uma agenda, né? Aquela parte também que ele liga pra todos eles porque ele se resfriou. É muito divertida, né? Porque ele tem que fazer uma agenda, quase que implorar, gente, por favor, eu preciso dessa noite porque eu tô resfriado. E o apartamento é dele, né? Então, essas questões, assim, de assédio e tudo. E uma coisa também que eu achei muito bonitinha, assim, no Baxter, como que ele lidava com a situação, né? Claro que dá pra gente hoje pensar com a nossa cabeça de hoje, de tipo, homens se protegem. Também tem um pouco disso no filme, mas eu acho que mais que isso, sabe? Ele gostava da Fran, mas ele não queria passar por cima dos sentimentos dela. Então, quando ela tenta... se matar, assim, e ela fica aquele período na casa dele, no apartamento dele, ele sabe claramente que o cara não gosta dela, tipo assim, ele não vai largar a esposa dele pra ficar com ela, mas hora nenhuma ele verbaliza isso, pela questão de magoar ela, sabe? Eu achei isso muito bonito, esse romantismo, sabe? Tipo assim, que por mais que ele é mais complexo que uma comédia romântica, diferencia das comédias românticas de hoje, sabe? Enfim, isso eu achei bonitinho, que tem vários momentos que ele tem a oportunidade de tentar talvez minar ela, pra ela começar a ver ele, ou gostar dele, ou forçar essa barra, e ele não faz isso. Então eu também gostei muito dessa construção do Baxter, sabe? Qual que é a do Baxter, sabe? Ele é tão gentil a ponto de não conseguir dizer não nunca, e também de não ferir os sentimentos da pessoa que ele gosta e passar por cima dos dele, sabe? É até um excesso de gentileza que a gente vê em vários momentos dele, até essas confusões que ele bota no apartamento, mas que eu achei fofa, sabe? Eu achei bonito, assim, de acompanhar na construção dele como personagem. Eu acho ele tem essa característica, assim, que quando ele se apaixona por ela, ele realmente demonstra isso com atitudes, né? Não é do tipo que quer se apoderar da pessoa. Ele realmente escuta, ele realmente cuida, ele respeita o sentimento dela, ele não julga ela, ele até fica, né, assim, preocupado em evitar que ela volte a tentar o suicídio, né? Então ele tem esse cuidado de olhar tudo que tá dentro do apartamento dele que é perigoso. Então, assim, ele tem essa sensibilidade. Mas a gente não pode esquecer também que tem aí uma ambição, né? Essa coisa do apartamento dele, eu acho que não é só gentileza. Ele também vê que é a única forma de subir. Porque é como você mesmo falou, né, Lari? É uma moeda de troca. Ele tá vendo que à medida que ele vai contornando, né, as próprias necessidades pessoais, vai abdicando das necessidades pessoais para poder ajudar os chefes estão vendo ele com outros olhos. Esse cara aqui, eu posso ajudar, eu posso, né, subir ele. De fato, ele vai subindo, né? Tem um colega dele do lado que até
até chama atenção pra isso, assim, que ele tá lá há anos e não conseguiu subir, e o Baxter, em pouco tempo, já tem uma sala, já vai virar assistente do diretor. Então tem essa complexidade do personagem que é muito bom também, que não é uma coisa assim dele só ser um bobo, uma pessoa gentil mesmo. Ele tem também o seu jogo de cintura pra lidar com o capitalismo, assim. O que eu posso fazer, né? Tipo assim, é o que tá de oportunidade aparecendo pra mim, assim. E eu acho muito cômica essa cena do... Eu acho que talvez seja mais cômica essa cena dele ligando pra todo mundo, porque mostra como que ele é competente também. Porque ele consegue gerenciar essa agenda de pessoas, sabe, pro apartamento dele. Mesmo ele estando doente, precisando, mas ele consegue gerenciar de forma muito rápida e dinâmica ali, e vai atrás de um, atrás de outro, e o ator com aquela coisa do corpo, né, que eu sempre reparo muito isso. O humor físico, né? O humor físico dele é maravilhoso, assim, porque, sabe, você sente tudo através do corpo dele, assim, mais do que da situação e do diálogo também, que é muito bom, mas assim, o corpo dele diz demais, sabe? Diz de quando ele tá no desespero, igual nessa hora, diz de quando ele tá super preocupado, né, e mais reservado também, assim, no momento em que ele descobre que a Fran é a amante do chefe maior lá, ele se torna uma outra pessoa no corpo, assim. Você percebe o quanto que ele se fecha, né? Então, é muito maravilhoso, assim, de acompanhar essas complexidades, né? Porque é isso, assim, ele também ele tá sendo parte desse sistema ali de alguma forma, mas é através da Fran, desse sentimento muito genuíno que ele nutre por ela, que ele desperta, né? E a Fran também desperta pra ser um oposto disso e não participar mais. Sim. Sim. E é o que você falou, né? Ele é realmente muito expressivo, né? Tipo, não é aquela pessoa que vai ficar triste e disfarçar. A pessoa que vai ficar triste e todo mundo perceber, né? Que na hora que ele pega o espelho, o chefe até pergunta, tá tudo bem? Ah, essa cena. Que ele vê, né? E o mundo dele cai. Mas realmente, ele não é inocente nem santo. Mas ainda assim, vejo um excesso de gentileza, sabe? Só o fato, mesmo ele tendo esses, como se diz, objetivos, vamos dizer assim, ai, gente, a hora que ele atende o telefone me irrita muito de madrugada. Eu fico assim, eu desligava, sabe? Aquela coisa de você fazer, não tô te ouvindo. Sei lá, não, qualquer coisa dessa. O Jack Lemmon é um mestre do humor físico e da geração dele uma referência absoluta, né? E para gerações seguintes foi uma inspiração, né? E a gente tem aqui esse encontro do mestre do humor físico com o mestre do humor escrito, né? Porque o mestres, né, no caso, o Billy Wilder e o Diamond, né, que também assinam o roteiro. Porque é um roteiro perfeito, né? Se você for analisar a estrutura, os diálogos, né, como que uma coisa vai se encaixando na outra, o ritmo, né, é tudo perfeito. É impressionante. Esse roteiro assim, tem que ser estudo de caso, né, em qualquer curso de cinema, porque é uma coisa muito bem amarrada, muito bem, né, estruturada. Então, é impressionante como que tudo está funcionando muito bem, principalmente quando você para pensar na forma como o filme se desdobra, né, num outro ato em que ele tem essa mudança maior de gênero, vamos dizer assim, né? Se ele começa até a metade ali mais ou menos com essa coisa mais frenética, que tem muito desse humor físico, né, do Jack Lemmon e das piadas, depois que ele descobre quem é a Fran, né, com quem que ela está se relacionando, ali você tem uma quebra, né? O filme muda de tom. E aí da comédia ele passa a ser muito mais um drama e vai tocar em temas que são muito mais sérios, né? No caso,
suicídio, as decepções, as frustrações de cada um. Ali a gente tem um outro encontro agora dos personagens, que é esse encontro de duas almas atormentadas, né? O Baxter e a Fran. Eles passam a se conhecer mesmo quem eles são. Não são mais só os colegas da empresa, né? Não é mais só o Baxter que trabalha lá na máquina de escrever e a Fran que trabalha no elevador. Ali eles passam a se enxergar como seres humanos e compartilham as suas dores, né? E é quando eles vão realmente se entender e vão, acredito, se apaixonar, iniciar ali um outro tipo de relacionamento, né? Que vai render para depois do filme. Então, Ana, queria que você falasse um pouco sobre isso também, né? Dessa quebra que o filme traz, de como que tem essa virada de roteiro, né? E também sobre esses temas que são tratados ali, como você já mencionou, numa época em que a gente ainda tinha o Código Reis. Então temos a questão do adultério, temos a questão do suicídio, né? Tudo isso sendo trabalhado ali de uma forma, não vou dizer exatamente sutil, mas de uma forma assim, que você entende muito bem tudo que está acontecendo, tudo que está sendo dito, né? Mas sem, assim, estar na sua cara explicitamente, né? Sem dar nomes aos bois diretamente. Você entende sem que as coisas estejam sendo ditas claramente. E isso que você falou também é uma coisa que eu até escrevi no livro, né? É um romance possível, adulto e muito longe até de Hollywood daquela época, né? Eu falo que eles decidem compartilhar suas solidões, né? Que é uma coisa que está visualmente também no filme, né? Porque, só abrindo já que eu falei nisso, antes de responder totalmente sua pergunta, que é um dos efeitos, né? Que o filme foi feito em widescreen, em cinemascope. E os executivos perguntavam pro Billy Wilder, né? Porque o cinemascope ele era usado para épicos, com muita gente, né? Com cenas de paisagens. Então você vai usar o scope num filme que é dentro de um apartamento, praticamente, né? E que, na verdade, é uma escolha muito interessante, porque ela amplia a solidão do Baxter nos enquadramentos, né? Quando ele é visto, né, na casa dele, quando ele chega e vai antes dele dormir e ser acordado, igual a Larissa falou, né? Ele enquadra ele sempre num canto do quadro, faltando alguém do lado dele, né? E o espaço do apartamento, que é um apartamento minúsculo, que aliás está muito bem representado lá na mostra do MIS. Sim. Em todos os seus detalhes, né? A cozinha, o saguão, a escada, a porta, a sala. É muito bom. E ele vai dividir o enquadramento com a Fran. Quando ele aparece com a Fran, eles aparecem dividindo as pontas do quadro, né? E quando ela aparece com o Sheldrake, geralmente é plano e contraplano. Então ele mostra os dois enquadrados juntos, né? Mostrando esse compartilhamento. E essa cena também que ele vai dormir no Central Park, uma vez eu escrevi um texto sobre solidão no cinema, e eu pedi para ilustrar com a imagem dele dormindo no banco do Central Park. Aliás, quando eu fui lá, eu fiz questão de tirar uma foto nesse banco. Que massa. Porque ele mostra, né, aquele plano aberto, com aquele tanto de banco em profundidade de campo, e ele no cantinho ali dormindo. É tudo tão triste, né? Apesar da graça, apesar das piadas que ele faz, apesar do Jack Lemmon, que é sempre hilário, mesmo involuntariamente. Que grande ator. Mas é curioso isso, porque ele te apresenta esse cotidiano, igual você falou, nada muito direto, né? Ele não vai falar o que acontece. Ele fala, eu tenho um problema com o meu apartamento. E aí a gente tem que imaginar o que acontece sem nunca mostrar de fato muito explicitamente, até porque nem podia. E aí a gente vai entendendo o que está acontecendo ali e que ele está abrindo mão, né? Ele é um solteiro. Eu gosto quando o Sheldrake fala com ele, eu te invejo, você é solteiro, não tem ninguém para te encher o saco, pode ter a mulher que você quiser. Não pode, né, coitado, não tem nem onde dormir. Mas
E aí a gente acompanha ele, a gente sabe que ele está nessa situação, a princípio até parecendo meio ingenuamente, né? Eu sempre duvidei um pouco dessa ingenuidade dele também. Ele fala que, eu emprestei um dia para um cara trocar de roupa e aí, desde então, não sei o que aconteceu, todo mundo pede meu apartamento, né? Aí a gente percebe que ele gosta da Fran e aí, logo depois, a câmera para de acompanhar ele e acompanha ela. E aí a gente tem a informação de que ela é a amante do chefe, né? A ordem das informações é muito boa, porque ele consegue chegar no Sheldrake, que oferece o ingresso para ele no espetáculo, ele convida a Fran, ela fala que vai depois, né? E ela vai lá para o apartamento dele. Billy Wilder falava isso, que era muito curioso para ele imaginar esse personagem que ele tem guardado desde os anos 40, né? Quando ele assistiu o Desencanto, do David Lean, e que tinha um casal, né, um casal casado, não entre eles, né, mas que começa a se interessar um pelo outro. Não sei se vocês já viram esse filme, que é muito bonito. E eles se pegam todo dia o metrô. Depois teve uma refilmagem também com o Robert De Niro e a Meryl Streep. E eles se encontram sempre no metrô e aí eles se envolvem, eles resolvem consumar esse amor e não tem aonde ir. Porque uma mulher de respeito, naquela época também, você só poderia entrar num hotel com uma mulher se você tivesse casado com ela, né? Então eles arrumam um apartamento de um amigo para irem lá transar. E aí o Billy Wilder, quando assistiu o filme, ele falou: gente, que personagem interessante esse. O cara aparece só para emprestar o apartamento para os dois transarem. E quem é esse cara? Aonde que ele vai quando eles dois vão transar lá? E quando ele volta, ele vai deitar no lençol quente dos amantes? Como que é isso? Obviamente que em 1940 ele não poderia contar essa história. E aí, nos anos 60, quando o Código Rei já está um pouquinho mais flexível, ele decide contar essa história com o Jack Lemmon, porque ele achou que era o ator ideal para isso, que ele não poderia ser nenhum galã e nenhum outro tipo de astro, mas um cara comum, um cara simpático, por quem o público pudesse sentir empatia, né? Porque não é um personagem, como eu disse, heróico, nem com boas qualidades, apesar das que vocês também apontaram aqui, que ele tem mesmo. Mas a gente percebe que é a Fran, ele ainda não sabe disso, e aí a gente fica se preparando para o momento em que ele vai descobrir isso. E o Billy Wilder faz isso tão bem, né? Eu falo isso sempre com os meus alunos de roteiro, que essa informação que o público tem, mas o personagem não tem, ela tem que ser dada de uma forma muito contundente. E é a cena do espelho que a Larissa falou, que ele te mostra desde o início, lá na primeira vez que você vê alguém usando o apartamento, que a mulher esqueceu as galochas lá, e o cara volta para buscar as galochas. Depois ele vai sentar para jantar e ele pega uma espécie de pente, né, de pôr no cabelo, que a mulher deixou lá. Então ele vai te mostrando que tem sempre alguém deixa lá algum pertence, e aí ele devolve o espelho para o Sheldrake falando: eu achei isso aqui lá, mas já estava quebrado quando eu encontrei. E o Sheldrake fala: ela jogou em mim, né? Essas meninas são engraçadas, elas acham que a gente vai largar a esposa. Aí o Baxter ainda fala, né? Isso não é justo, nem com a esposa, né? E aí, lá na frente, quando ele começa a galgar essa promoção que ele queria, que ele começa a subir literalmente de andar, cada vez para uma sala maior e mais vazia e mais isolada das pessoas, ele vai ficando cada vez mais solitário. Aí ele pega e, no momento em que a Fran também descobre que ela está sendo enganada, que ela não é a primeira que o Sheldrake engana, prometendo casamento, porque ela não é uma moça leviana que está saindo com um homem casado. Ela é uma moça que se apaixonou por um cara que prometeu se casar com ela, né? E aí ela tá lá também arrasada. E antes disso, né, na festa lá dos funcionários, o
o Baxter fala que ele é um cara que sabe julgar caráter, que ele nunca chegaria onde ele chegou se ele não soubesse isso, né? Que é bem irônico. E que ele sabe que a imagem dela é incrível, que ela é diferente de todas as mulheres. Ele vai e mostra para ela o chapéu que ele comprou de executivo e ela mostra o espelho para ele se olhar. E aí a gente vê o espelho rachado. E é uma imagem muito potente, porque ele está rachado na imagem. Ali a graça dele acabou, né? E a imagem quebrou. É muito sábio do Billy Wilder isso, como roteirista, né? Podia ser qualquer objeto, podia ser um pente ou uma galocha, igual as outras esqueceram, mas é um espelho, que é aquilo que tem a ver com a imagem, né? Que foi quebrada, que foi rompida. E ela ainda fala, para reforçar, se alguém ainda não entendeu, ela ainda fala. Ele fala, o espelho tá quebrado. Ela fala, eu gosto dele assim porque me lembra como eu me sinto, né? Nossa. Então, isso é tão bonito, né? O Billy Wilder sabe fazer isso tão bem. A gente sabe que não é aquela informação de novela, né? Que um ouve falar ou conta pro outro, né? Não, a gente fala, nossa, agora ele vai descobrir que é ela. Nossa. E aí a gente fica com pena, né? É muito sagaz, é de um roteirista muito, muito tarimbado. As pessoas às vezes não entendem por que é tão bom, mas estão nessas minúcias que ele consegue conduzir a história com muita maestria. O roteirista e diretor, né, Ana? Porque essa cena também ela é pura direção, né? A forma como a câmera se movimenta para chegar até ali naquele plano que mostra ele se olhando no espelho, com o rosto partido, né, ali na imagem. É uma cena que, naquela hora que ele se vê, você dá aquele suspiro, né? É a cena, assim, que, sabe, é o momento que separa os grandes cineastas dos cineastas medíocres. É uma cena como essa, que você vê e fala, só um grande diretor para fazer isso. E ele ainda por cima, achando que ele tá se dando bem em cima daquelas moças do escritório e tal, quando ele se vê como vítima do que ele mesmo faz, que a ficha cai. Sim. Né? Precisou atingir ele para ele perceber que aquilo ali estava errado, né? Com as esposas, com as amantes, né? Com ele, naturalmente. Por isso que é tão bom também os personagens dos vizinhos, né? É um filme muito humano, ele mostra esses vizinhos que estão preocupados com a vida alheia, mas ao mesmo tempo se mostram solidários, né? E essa ideia da comédia de erros, em que nada é o que parece, que é muito bom, que ele parece ser o garanhão para os vizinhos, que leva o cara para ele doar o corpo para a universidade. Essa parte é ótima. E ele fala, e ele não vai encontrar nada desse corpo aqui. E ele que vai ajudar e que vai dar a chave para ele se tornar um verdadeiro ser humano, né? Depois, o médico que vai acudir a Fran e vai perceber. Então, voltando, depois dessa volta toda, desculpa a demora, mas só para eu falar, esse romance, ele é tão bem construído, tão longe das comédias românticas de hoje, porque geralmente é assim, as pessoas se veem, se apaixonam, querem ser felizes para sempre, mal se conhecem, né? Então, a tragédia lá do suicídio vai fazer com que eles se aproximem, e eles vão ficar ali conversando, desabafando. Ele vai contar para ela que ele também tentou suicídio uma vez. E esse desabafo, esse encontro, eles ficam ali jogando cartas, né? E eu me lembro, quando eu vi esse filme a primeira vez, eu devia ter uns 12 anos na televisão, que passou de madrugada. E eu estava acostumada com esses filmes de Hollywood que acabam com um beijo. Eu fiquei tão frustrada. Falei, gente, não tem um beijo. Acaba assim. Shut up and deal, né? Cala a boca e joga. Que é tão simbólico, né? Não dá para acabar num beijo. É muito cínico tudo para acabar num beijo. Vamos ser felizes. Não, vamos tentar, né? Eu acho aquilo muito bonito, muito. Hoje em dia eu acho dos melhores finais já feitos de uma comédia romântica. Nesse aspecto, né? Do que é o romantismo. De que vamos nos conhecer, vamos jogar e vamos ver no que vai dar esse jogo, né? Vamos tentar. Eu também acho fantástico esse final, assim.
Ele representa muito mesmo, né? Até em relação à trajetória desses personagens também, né? E como que esse cala-boca pega as cartas, né? É muito isso também de um recomeço, né? De, apesar de tudo, vamos lá. A gente recomeça aqui agora com a nossa vida, né? Com a nossa autonomia. Sem máscaras, né? Exato, Então eu acho esse final muito bom também. Então é isso, tudo parece, né? O próprio Billy Wilder fala isso, que na Comédia de Erros de Shakespeare, né? Um arbusto é tomado por um urso, e se for o contrário é tragédia, né? Se você achar que um urso é um arbusto, você morre. Mas se você achar que um urso é um arbusto, é engraçado. Então, ela pensa, quando ela ouve o estouro da champanhe, e ele mostrou antes a arma, ele falou da tentativa dele de suicídio, e aí você tem aquela expectativa de que, será? O que aconteceu? E aí é o champanhe estourado, né? Nada é o que parece. Aí se no início você tem aquela chave que vai rodando de andar em andar, e aí ele fala lá na frente, o cara me deu, sem querer, a chave do banheiro executivo, eu não consegui entrar no apartamento, e no final ele acha que ele se enganou e ele entrega a chave do banheiro executivo, que é a ironia máxima, né? Você galga uma empresa para ganhar a chave do banheiro executivo e ele devolve essa chave, né? Eu resolvi ser um ser humano, eu não quero mais isso para mim, né? Isso é de uma complexidade, de uma sabedoria, de uma maturidade, né? De um narrador que sabe te divertir, que sabe que a diversão em si só, se ela não for inteligente, né? Ela é fugaz, ela é um parque de diversões, né? Então ele consegue fazer um filme atemporal e clássico a ponto de ficar para gerações, porque ele está levando muito a sério essa história que parece só uma brincadeira, né? Para colocar muitas questões interessantes ali. E as sutilezas, né? Como ele aborda esse tema do suicídio, né? Porque primeiro com as pílulas, né? Ela tá ali já, a Fran tá ali já toda decepcionada, né? Dentro do apartamento sozinha, tá ali no banheiro, ela vê... Que também é visto no espelho. Também o espelho, né? Ela pega aquele frasco e aí ela tem a ideia, né? De se matar. Né? E depois que o Baxter fica muito preocupado com ela, ele vai se barbear, né? Ele pega o aparelho, aí a gente vê que tá sem a gilete, né? Porque ele escondeu a gilete. Né? E depois essa questão que você apontou do barulho da garrafa de champanhe, né? Porque ele já tinha falado com ela, que também tinha pensado em se matar, né? Que chegou a comprar uma arma, e aí ela escuta aquele barulho, enfim. Então, assim, são esses detalhes, né? Que mostram a genialidade das pessoas que estão por trás dessa obra-prima. É um filme que tem essa comédia, que não tem como você não passar por ela, mas que também adentra esse território mais dramático, né? Então, ao invés da comédia romântica, acho que o mais adequado seria chamar de comédia dramática. Né? Mas que tem o romance ali também, porque é a história desses dois personagens, né? Essas duas almas solitárias na multidão, que se encontram nesse apartamento, um encontro que também é muito interessante de você pensar, né? A forma como ela vai para a cama dele pela primeira vez, né? Quando ele a encontra, né? A forma como a primeira coisa que eles trocam, né? É justamente as pílulas de dormir, né? Que eram dele e ela toma, né? Então é a primeira coisa que eles trocam, assim, enfim. E você pensar também que a forma como o filme termina é eles jogando as cartas, né? Então, agora que a gente já se conhece, vamos colocar as cartas na mesa. Né?
Pensar também no próprio trabalho dela, né? Como ascensorista, ela sobe e desce os andares, né? Sobe e desce ali na empresa. Conduz as pessoas. Ele está querendo sempre, né, subir de posição ali na empresa. Então tem todos esses detalhes, né? Todas essas coisas que estão ali colocadas nos elementos de construção desses personagens. Não, é muito bom nesses detalhes. E ela fala isso com ele, né? Que ele é o único que tira o chapéu quando entra no elevador, que ele tem sempre uma flor na lapela. Então, não é assim também. Ela estava apaixonada por outro cara, então não é assim, desapaixonei por você. Não, é um processo lento de conhecimento, né? Mas a gente vê que já tem um germe ali, dela observar que ele é diferente dos outros homens e ele observar que ela é diferente também. Né, que ela é uma moça que é atenta a isso, né? A ele, aos outros, o jeito que como ela sofre também. Ele sabe tudo do seguro de vida dela, né? Que ela ajuda o cunhado e a irmã. Então, é difícil você ver um filme assim, principalmente nessa época. Hoje em dia também, mas nessa época geralmente era assim, apaixona, já beija, já é o amor da vida e vão casar. Ou no máximo coloca um clipe mostrando eles em vários momentos, você não sabe nem que eles conversaram. Só para complementar, assim, que eu tava dizendo também sobre a Fran, né, como que eu gosto, assim, dessa personagem, porque também, pensando pra época, né, vulnerabilidade feminina era colocada de uma outra forma, sabe? E aqui é muito honesto, assim, é muito cuidadoso com a mulher em relação ao que ela sente mesmo, né, ao que isso representa, assim, e como que nessa trajetória dela ela passa por esse momento de desespero, de atentar contra a própria vida, e aí você vê o quanto que ela tá fragilizada, né, o quanto que ela tá iludida também, né, e sendo explorada por esse cara que não tem qualquer respeito por ela, assim. Porque tem uma grande cena também, que é aquela do dólar. Essa é uma grande cena também, né? Porque o cara tá cheio de presentes pra família e pra ela, ele tira $1, assim, como se ela fosse mais um negócio na vida dele, assim. Uma prostituta. Esse momento também tem essa quebra pra ela, assim. Né? Em alguns momentos ela tem essa consciência de que, poxa, isso aqui não é uma relação verdadeira, sabe? Sou só eu nesse barco, esse cara realmente não tá me levando a sério. Porque isso foi pesadíssimo, assim, ele tirar essa nota, e a cena também, né, coloca a nota no mesmo nível dela, assim, né? Tipo, a câmera coloca a nota do dólar no mesmo nível dela, assim. Isso foi uma coisa forte no filme. E aí ela tem essa dignidade, sabe? Mesmo assim, atentando contra a própria vida, e depois ela consegue, né, ser resgatada ali com a ajuda dos vizinhos, né, com a ajuda do Baxter. E aí você percebe que ela reconhece, assim, o quanto que ela tá fragmentada, o quanto que ela precisa mudar, sem se vitimizar, né? Sem ser uma coisa assim, essencialmente sentimental, né? Sem colocar ela como uma mulher que que depende de outros. Então eu achei muito, muito bem construída, assim. Ela tem essa dignidade, ela tem uma independência, né? Essa escolha dela do final, assim, como isso é feito também. É muito massa, que a gente tava falando dessa cena final, né? Jogo de cartas, assim. É espirituoso. Ela é espirituosa. Então, a forma como ela decide por ele é muito fiel à personagem, assim, né? E, ao mesmo tempo, é um gesto de liberdade, assim. É uma pessoa que tá se descobrindo para além desse relacionamento super tóxico, né? Tá se descobrindo alguém que pode construir algo, assim, que não precisa não precisa ser subserviente, que eu acho que eles se encontram muito nisso também, né? O quanto que eles são subservientes a esse sistema, sabe? E assim, eles acabam sendo subservientes a uma mesma pessoa, né? É um mesmo cara, essa ordem patriarcal ali. O tio Sam.
Então eles quebram, os dois quebram esse ciclo um pro outro. Então pra mim ela transcende muito essa função de coadjuvante, digamos, né? Com certeza. Ela é alguém que vai também participar dessa crítica poderosa e também se transformar enquanto promove a transformação do protagonista. Sim, nossa, e tipo, você falando isso também, né? A própria cena dos presentes, né? Quando ele tira a nota de $100, mas antes ela tá chorando, né? Mal com a situação que eles estão vivendo ali. E ele fica o tempo inteiro, nossa, Fran, você vai ficar só chorando? Você era uma companhia tão agradável. E como ela não é permitida, né? Ser quem ela é em momento nenhum dessa relação, né? Então, realmente dá muita dó dela, assim, quando você vê que é ela, sabe? Quando a gente descobre antes dele que é ela, dá dó por ela, porque você vê que é um cara muito tóxico, em todos os sentidos, escroto, assim, super pai, mentiroso, né? E aí, isso é uma coisa também que a Ana e vocês pontuaram muito bem, dessa coisa da solidão, e eu nem tinha me atentado a isso, né? Porque eu fui levada tanto pelo constrangimento, assim, e mais me divertindo e ficando um pouco aflita por ele, mas realmente, né, desde os anos 60 é uma pauta isso, né, dessa solidão de vida amorosa mesmo, né, que a gente vê também muito latente hoje com a internet, em outras questões assim, né, mas que já existia, e como a coisa, né, das relações sociais e as mentiras adentrarem algumas delas, né, também ser algo que, tipo, é realmente atemporal o filme, né, porque você pode assistir ele em qualquer momento que você vai identificar questões, você vai enxergar um cara ou alguma amiga que passou por uma situação. Você vai conhecer algumas coisas, não nesse nível, mas alguns detalhes, né, que ele vai mostrando, ele vai falando, gente, muito triste isso, né? Saber que realmente isso tá aí desde que o mundo é mundo, e é isso, assim, essas correntes que ela consegue romper no filme, pelo menos. E eu acho muito bonito também no final, porque ele fala, eu te amo, Franco, que eu absolutamente adoro você. Aí, cala a boca e joga, né? Tipo assim, não é exatamente o que você quer ouvir, mas tipo assim, calma, vamos construir essa relação, né? E vamos devagar, porque eu acabei de sair de uma relação, né? E que isso que eu falo que é raro num filme romântico, né? E os dois de frente para a câmera, igual eu falei, dividindo essas solidões no plano. Exato. De frente pra gente, propondo isso pra gente. E o Billy Wilder era mestre para começar e para terminar um filme, então ele sabia muito bem. É muito impactante, né? Ele gosta de uma frase final que fica na nossa cabeça, para a gente pensar a respeito do que a gente viu. E só para fechar a coisa do jogo de cartas, né, que o Renato falou muito bem, eu também penso em como que essa frase, o jogo de cartas, também nos lembra que estão ali também numa aposta, né, numa nova aposta. Eles não são os salvadores um do outro, assim, eles provocaram essas transformações um no outro, mas é aquilo, é mais uma aposta, né? Mais incerteza pela frente. Então essa frase dela também é calma e vamos ver o que isso vai dar, porque realmente também não podemos colocar todas as nossas expectativas de felicidade em uma pessoa, né? Então é muito massa isso, que é muito autêntico, muito honesto, assim, esse final. E é perfeito para pensar o romance possível, um romance transformador, como tem que ser. Então agora vamos continuar a discutir Se Meu Apartamento Falasse, mas a partir de cenas favoritas do filme. Zoom! Olha, esse é um daqueles filmes em que eu acho que todo mundo vai concordar na mesma cena. Então eu já vou soltar aqui a minha e vocês digam se é a cena favorita de vocês também, que é a cena do espelho quebrado. Aquilo ali, gente, né, é o ápice, né, de direção e de roteiro
desse filme. É a minha também. É uma cena genial, né? Eu gosto muito do fim também, e antes do fim, eu gosto muito daquele plano dela correndo pela rua. Acho dos planos mais bonitos da história do cinema. Ela correndo pela rua. Me lembra muito o Julie Jean, do Truffaut, né? Provavelmente ele se inspirou nisso para fazer, né? Aquela corrida na ponte, que é uma coisa cinematográfica, assim, aquela cara dela de perceber que ela tá jogando também a vida dela fora e que ela precisa de mais do que aquilo, do que só um cara que promete coisas e tal. Eu acho aquele plano especificamente muito, muito bonito, que vai culminar na cena final. Então são as duas grandes cenas, a do espelho e a final pra mim. Essa cena, nossa, ela é linda mesmo. Eu tô aqui lembrando. Dá uma sensação de liberdade, de rompimento de ciclo e vamos. Exato. E me lembrou também Harry e Sally, porque o Harry tem essa cena dele correndo bem no Natal também, assim, final de ano, aliás, atrás da Sally, né? O Harry interpretado pelo Billy Crystal e a Sally é a Meg Ryan. Se você parar pra pensar, é uma cena que ao longo das décadas foi se tornando um clichê, né? Isso de quando chega no final da comédia romântica, alguém sai correndo atrás da outra pessoa, né? Sim. Então, mas ninguém... Só que poucos têm. Ninguém consegue substância. fazer, né, tão bem quanto aqui, né? Exatamente. Mas é igual você lembrou bem, né, Renato? Porque todo mundo fala muito do Billy Wilder como roteirista, mas ele é um grande diretor também. Ele sabe construir planos. Aquele apartamento, como ele faz a engenharia, a lógica daquele apartamento, que você vê a cozinha, vê a sala, vê o quarto, tanto é que o cara vê ela deitada na cama e imagina, né? Aquela geografia daquele apartamento é magistral, filmar daquele jeito, né? Sim, com certeza. E Lari, a sua cena favorita é a do espelho também? Então, a minha é quando vocês estavam falando sobre o final do filme, né? Gente, é um trem tão doido que eu nem senti questões de não ter beijo. Eu também adorei o final exatamente do jeito que foi. E eu gosto muito da cena que antecede a corrida. Dela, tipo assim, sabe quando ela tá olhando pro chefe / namorado? E aí ela fala, ai gente, não quero ficar aqui. Ela dá um start, assim. E aí ela vai embora. Aí então, pra mim, se tivesse acabado ali o filme também, teria sido ótimo. Porque, nossa, foi embora, sabe? O fato dela ter acabado com ele, claro que foi muito mais legal. Mas só do fato dela já não estar mais com ele, já iria me agradar muito. Então eu gosto muito dessa cena, porque ela também é muito boa, né? Que vocês estavam falando muito do Baxter, né? Desse humor físico, mas ela também é muito expressiva, né? Sim. A Fran. Então, na hora que você vê a cara dela, tipo assim, você vê exatamente o momento que ela se liberta daquele cara. E aí o olho dela, assim, brilha. Depois ela começa a correr, que é lindo e tal. E o Renato falou, e é mesmo, gente, virou um clássico, né? A corridinha. Alguém vai correr atrás do outro mesmo em filme de romance. É muito engraçado pensar isso agora. Mas eu gosto muito dessa cena específica, que antecede a corrida. Tipo, um momento da libertação, assim. E tem outras cenas que são momentos mais breves no filme, mas que também tem essa característica de termos ali um gênio igual Billy Wilder por trás, né? Porque ele constrói esses pequenos momentos brilhantes ali ao longo do filme. Então, tem a cena que a gente já falou, que ele constrói junto com o Jack Lemmon ali, do calendário, né, da agenda, ele remarcando os encontros, né, ali é praticamente um curta-metragem ali dentro do filme, né, aquilo ali é muito bom. Tem também outras cenas assim de quebra de expectativa, como por exemplo, quando ele, já ali ao final, ele aceita, entre aspas, a última proposta do chefe, né, de entregar a chave. Você acha que assim, porra, ele não conseguiu dizer não, né? Mas aí depois, quando ele vai para outra sala e o chefe chega e fala assim, não, você entregou a chave errada. Aí você entende o que ele fez, né?
Então tem essa quebra de expectativa ali. Depois também quando ele encontra com a Fran e ele fala que tem um encontro, né, com uma outra mulher, aí ele até aponta, né, para uma moça que está lá no fundo do quadro e a gente sabe que não é, né, de verdade aquilo, mas mesmo assim ele vai andando, né, em direção a ela e aí ele entra na loja, né, e a moça sai com outra pessoa. Então tem esses momentos, né, esses pequenos momentos brilhantes ali ao longo do filme que são muito bons. Sim, tem um outro que eu adoro também, que é o da televisão. Quando ele tá assistindo televisão sim, também e gosto muito. fica, né, injuriado ali, tá só querendo relaxar, quando ele finalmente encontra algo que ele quer ver, que é o Grande Hotel, ele é interrompido pelas propagandas. E aí tem o tempo de esperar a propaganda passar. Vamos falar sobre a temporalidade, né? Olha aí. Exato. Tem esse tempo de esperar passar e quando volta, de novo, tem o outra cara tá falando. É muito bom, muito bom. Aí desiste. E ele vai mudando de canal e só tá passando o western. E o Billy Wilder odiava o western. Então... Eu ia te perguntar isso, Ana. Eu ia te perguntar sobre os filmes que ele escolheu colocar ali. Porque fica muito claro que ele tá fazendo uma crítica ali, né? Eu amei saber disso, Ana. Muito bom. Eu também não gosto de western. Você não precisava falar isso, Larissa. Ô, Lari! Eu amo western. Gente, alguns eu assisto, mas é porque o meu pai, ele gosta tanto que, tipo... Então a culpa é do seu pai. É muito irritante, gente, sabe? Aquela série Bonanza. O meu pai ama, gente, a Bonanza. Tipo, passava Bonanza na TV, meu pai assistiu... Tava lá meu pai. E aí qualquer faroeste que tem, meu pai tá. E aí às vezes você não quer assistir faroeste. Então eu me compadeço do Billy Wilder quando só tem isso na TV, porque é tipo, só isso que tem pro meu pai, tá? Você se identificou com o Baxter nesse momento. Identifiquei. Boa. Não, Lari, o meu amor pelo western vem exatamente do meu pai. É curioso. Oposto. Bom, Agora... eu também gosto muito da cena da festinha, a festinha da firma. Como não destacar essa festa da firma, gente? É aquele momento, né, de respiro do trabalhador e que é um contraponto, né, em momento festivo e de toda essa melancolia ali que existe. Todo mundo se pegando um canto. E ele emprestando a sala dele, né? Pro pessoal ficar, que eu achei isso muito engraçado também. E ele, o tempo acabou. E aquilo ali é muito real. Eu trabalhei num lugar que as festinhas da empresa eram exatamente aquilo. Eu achava um horror absoluto aquilo. E o Billy Wilder é muito sagaz, né? É um cara que nunca trabalhou no escritório, ele sabe exatamente como é que funciona a natureza humana. E mesmo assim ele ainda consegue também em colocar ali um momento de drama, né? Porque é justamente quando temos essa sequência do espelho quebrado, né? E aí ele sai dali totalmente decepcionado e vai andando sozinho pela sala com as máquinas de escrever todas cobertas, né? E o povo festejando, gritando, comemorando em cima da mesa. Reforça o isolamento, né? Tipo, o isolamento dele. E aquela grua que vai subindo, Sim. A grua vai subindo, ele vai indo embora, assim. E é tão bonito também porque aquela secretária que poderia ser a vilã, ela é uma Fran também, né, coitada? Sim. Aquela mulher que foi enganada antes da Fran, que conta pra ela, né, quem é o Sheldrake. Ela é o Deus Ex Machina. Ela que conta. No final das contas, ela é heroína. Ela conta pra esposa do chefe. Ela faz a baguncinha dela. Eu vou sair dessa empresa sim, mas me aguarde. É a vingança da demitida. E é isso, né? Tipo, as relações de trabalho todas baseadas nessa falta de ética, né? Como assim, né? O cara simplesmente demite a mulher lá porque foi ameaçado por ela ao contar coisas da vida pessoal. Mulher essa que ele já enganou, né? Já também estava na fila dele de amantes. Então, assim, é um lugar podre. Podre. É um lugar totalmente podre, não tem o que dizer. E assim, essa festa é muito... tipo, ela é engraçada, mas ela é perturbadora de pensar que, sabe, é muito superficial.
É muito superficial, sabe? O que tá acontecendo ali. É esse momento de respiro que todo mundo lá que tá fazendo e vai festejar, mas assim, você tá festejando o que nesse lugar, sabe? E o Billy Wilder que começa com essa coisa do geral pro particular, né? Nessa cidade, nesse prédio, nessa sala, esse indivíduo, que na verdade esse indivíduo está simbolizando qualquer indivíduo, claro, no sentido, né, da classe média branca e tal, mas que possa estar vinculado a esse sistema de poder, que tem a ver com a ideia tanto do poder econômico, com a ascensão social, com o sexo. Ele está colocando tudo ali no mesmo barco, né? Então, tanto o escritório quanto o apartamento se tornam simbólicos de que poderia acontecer com qualquer um ali, de algum modo, né? Não exatamente o que ocorre com Baxter, mas essas relações de poder e de troca de favores, né? E que vai tirando essa humanidade, como eu falei, para ganhar a vida você vai perdendo ela, né? Sim, e como a gente é testado nesse mundo, assim, né? Tipo, você precisa ter os seus valores muito claros, assim, né? Que é algo também que o filme tá abordando, né? Como que eles vão deixando esses valores deles para trás, né? Para poder sobreviver ali por causa desse sistema. Então é muito amplo, assim, essas discussões mesmo que a gente pode tirar do filme, porque inclusive acho que ensina muito você pensar essas relações de poder e as nossas relações muito frágeis também. Eu fico pensando assim, né, na minha última experiência, sabe, de trabalho, assim, que é atual, nessas entradas e saídas de pessoas que eu achei que eu estava compartilhando algo, mas na verdade com a saída dela desse ambiente de trabalho, ela desaparece, sabe? Então tem uma fragilidade dessas relações também, que parece que você não está construindo nada, você só está produzindo mesmo, assim, junto, né? E é isso, assim, você não tem algo autêntico mesmo, genuíno, você tem o que você tem é muito frágil, muito frágil. Agora, antes de terminar, só mais duas cenas. Uma que é maravilhosa também, que é a da raquete de tênis que ele usa como escorredor de macarrão. Maravilhosa. Exato. É muito bom. Tem lá aquilo, no né? MIS, eu amei ver aquela raquete com macarrão. Não é? Muito bom. Muito legal. E a outra, Ana, que eu queria que você comentasse, que é a paródia da Marilyn Monroe. Porque ele coloca uma atriz ali que o próprio chefe fala com ele no telefone, ela parece a Marilyn Monroe. E aí quando você vê ela falando, ela tem inclusive a voz parecida. A brincadeira que ele fez ali com a Marilyn, com quem ele já tinha trabalhado. A ideia, né, desse desejo pela mulher, não interessa quem ela é, o que ela pensa, o que ela acha da vida. Não, ela parece a Marilyn Monroe, eu quero passar na cara, né? Que é como as mulheres são tratadas no filme. As mulheres são tratadas como esse estigma de uma mulher desejável para levar para um apartamento e depois foda-se ela, né? Então, isso também é bem legal. É objetificação total. Bom, antes de nós nos despedirmos, temos ainda algumas curiosidades sobre Se Meu Apartamento Falasse. Fora de quadro. O filme ganhou uma adaptação para a Broadway em 1968, com produção de Burt Bacharach, Hal David e Neil Simon. Esse espetáculo fez sucesso, ficou em cartaz até 1972 e ganhou um revival em 2010 com Sean Hayes, a Christian Chenoweth e o Tony Goldwyn nos papéis de Baxter, Fran e Sheldrake, respectivamente. Fiquei curioso, né? Como teve essa versão de 2010, talvez até tenha aí em algum lugar na internet algum registro, né, disso. Bom, tem também, isso eu achei bastante curioso,
2 filmes indianos que são livremente inspirados em Se Meu Apartamento Falasse. Não são remakes, mas os 2 filmes têm como protagonistas homens que emprestam seus apartamentos aos chefes para encontros amorosos. Os filmes são Raste Ka Patar, que é de 72, não tem título em português, eu gastei meu indiano aqui. A tradução literal do título seria Pedra de Pavimentação. E o outro filme é mais recente, de 2007, que se chama Life in a Metro. Também não tem título em português, seria aí A Vida no Metrô. Curioso, né? Porque Bollywood faz muitos remakes de filmes norte-americanos. A gente aqui não tem acesso direto a essas produções, mas tem remakes das produções que você menos espera. Por exemplo, Clube da Luta. Tem uma versão Clube da Luta indiana, bollywoodiana, né, com musical e tudo mais. Imagina. Não, tem uns filmes indianos que você percebe referências a 4 filmes diferentes no mesmo filme, às vezes. Exatamente. É um mundo muito pouco explorado, né, aqui no Brasil, mas que a gente de vez em quando consegue, né, e, graças aos streamings, né, ter acesso a algumas dessas produções. Já chegaram ao Oscar também, né, recentemente. Então aí. Eu já fiz uma sessão comentada sobre um filme indiano. Então, sim, existe uma produção massa para ser explorada, viu? Agora tem que ter tempo, tá? Filmes longos. Sim. Né? Porque tem toda a questão de ter vários musicais, né? Então são filmes bem grandinhos, assim. Mas vale a pena, vale a pena. E para a gente terminar, Ana, queria que você falasse um pouquinho mais sobre a exposição lá no Museu da Imagem do Som. Você já mencionou rapidamente, né, que tem esse cenário do Se Meu Apartamento Falasse, que é um dos destaques da exposição para mim também. É um momento que você chega, ainda mais que o cenário é todo preto e branco, né, em tons de cinza e tudo, então você se sente realmente dentro do filme, né, andando pelos cômodos da casa do Baxter. Tem, a Ana mencionou, né, o detalhe ali da raquete, esse corredor de macarrão. Tem a escada, né, ali do lado de fora, então... A televisão com a TV, cara. Os detalhes, né, assim, dos objetos, assim, muito bom. O bilhete não toca discos para não pôr tão alto. Muito legal. Então, Ana, a gente tem no nosso site, né, ali a matéria falando da exposição e tudo. Se você ainda não encontrou no nosso YouTube, volte lá, porque você encontrará também vídeos mostrando esses ambientes da exposição. A gente está tomando cuidado para não divulgar muita coisa, para não dar spoiler, né? Porque é uma exposição que tem spoiler. Dependendo do que você vir antes de ir visitar, você pode ter a surpresa estragada, mas... Visite lá, se você já está ouvindo esse podcast bem depois que a exposição acabou, então é uma oportunidade de você também ver como que ficou, né? Ver ali fotos, imagens, enfim, como que é lá dentro. Mas fala pra gente, Ana, um pouquinho de como que foi participar dessa experiência, do convite do Museu da Imagem do Som para você fazer essa pesquisa, né? E colaborar ali com os textos e tudo. Foi muito bom, né? Foi um convite do Renan, que trabalha lá, e ele ouvia os nossos podcasts, me conheceu através dali, me chamou. Grande Renan. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Pois eu falo que eu devo ao cinematório, né? Porque a gente aqui em Minas, o resto do Brasil esquece um pouco da gente. Mas... Exatamente. E aí eles perceberem que eu sou uma especialista em Billy Wilder e tal. E aí foi muito trabalho, né? Foram 23 textos que eu escrevi. E ainda ter a oportunidade de revisar meu livro, acrescentar algumas
algumas coisas que eu gostaria, que eu sempre quis mexer, e o livro estava esgotado, então eles aproveitaram a exposição para relançar o livro. E eu acho que é muito bom poder apresentar o Billy Wilder para as novas gerações, né? Um cineasta tão contundente, tão importante, né? Com tantas histórias interessantes que ele sempre contou. E entrar nesse universo dele, acho que, eu não sei, eu fiquei tão emocionada desde o início, porque eu conhecia cada detalhe que tem ali. E eu chorei no Inferno 17 de ver aquele barracão todo lá em detalhes, as fotos das pinapes nas beliches, o buraco do cara preso no Montanha de Sete Abutres, e você entrar naquele clima, igual você falou, do preto e branco, né? E o do Irma La Dulce também, da cor que o Billy Wilder usou tão bem também no Irma La Dulce. E os detalhes todos, eu acho que é uma imersão, acho que mesmo para quem não conhece os filmes, deve ser um convite para a obra dele, né? Que é tão rica e tão atenta a esses detalhes, né? Porque hoje em dia, com essa coisa de série, de streamings, né? Você tem tanto tempo para poder desenvolver uma história e tal, e não tem esse cuidado com as informações como o Billy Wilder tinha, de nada é ao acaso. Toda informação que ele te oferece, desde o início, ele sabe usá-la funcionalmente para o roteiro de uma forma muito envolvente, que faz a gente participar da trama, se você se lembra desse detalhe, e recoloca ele na trama, e consegue participar dessa trama e ainda pensar sobre ela enquanto você se diverte, né? Então, foi uma experiência muito boa, depois de 20 anos que eu escrevi esse livro, que eu sempre continuo pesquisando, continuo escrevendo sobre Billy Wilder, escrevi vários textos para os catálogos também de filmes lançados agora em Blu-ray também, para Versátil. E revisitar a obra dele é sempre muito bom para mim. Eu me lembro do meu orientador que falou, olha, escolha um tema para você estudar que você goste muito, porque você vai ter que voltar sempre nele. Se você não gostar muito desse tema, você vai se cansar dele. Eu não me canso. É sempre muito bom. E eu fico muito feliz que as pessoas estejam... lá no MIS mesmo, a gente fez uma sessão comentada do Crepúsculo dos Deuses. Tinha muita gente jovem na plateia que nunca tinham visto um filme, como eles chamaram, de antigo. E que gostaram do filme, né? E que ficaram impactados pelo filme, né? E o Billy Wilder, ele tem isso, né? De continuar, mesmo que o filme tenha sido feito num determinado contexto, numa determinada época, os temas são tão humanos, tão potentes, que continuam fortes até hoje, né? E continuam gerando discussões e reflexões interessantes. Sem dúvida. Mas conta vocês também, que vocês estiveram lá, o que vocês gostaram mais? Não, foi uma experiência, como você disse, assim, emocionante, você ir reconhecendo, né, cada lugar, cada cena do filme, né, a parte ali do Crepúsculo dos Deuses com a piscina, você entra ali no cenário da Sabrina, né, tem o vestido, né? É mágico, a palavra é essa, é uma experiência mágica, assim. E assim, o que eu achei muito legal é que até os filmes que não são os mais celebrados do Billy Wilder ganharam um tratamento muito digno, né? E assim, eles crescem na exposição, como por exemplo no Sherlock Holmes, né? Você se sente dentro do cenário, né? Você participa da experiência, você tá ali, né? Então... A fotografia do filme, né? Muito, muito legal, assim. Tem a sombra na janela, muito legal. A hora do Pecado Mora ao Lado, né? A coisa do vestido da Marilyn, né? O metrô passando ali por baixo. Então, assim, é magnífico. Para quem já visitou o museu nas exposições anteriores que eles fizeram do Kubrick, do Tim Burton, entre outras, é uma experiência, assim, que você sabe o que você vai encontrar, né? Você vai ter essa imersão mesmo
e vai sair de lá, assim, se você já é fã da obra do artista que está sendo ali representado, você vai sair ainda mais fã. Se você não conhecia, você vai querer conhecer mais, né? E acho que isso é um papel muito importante que o museu faz, né, de apresentar isso. É um dos museus mais legais que tem no país, né, porque ele traz justamente essa história da arte mais recente, né? Não é da arte antiga, né, para usar o termo aí, né, da arte você fala secular, isso? né, e tudo, mas dessa arte que Antiguidade. Dessa arte que faz parte do Museu de do Antiguidades. nosso dia a dia, né, da arte da imagem em movimento, da música, né? Então, isso é muito bacana, né? Por isso que ele é um museu tão popular, né? Tão bem frequentado, né, assim, em termos de público, né? Porque ele sempre está trazendo essas questões que são mais recentes, mas que também já são parte da história. É da imagem e do som, né? Então, a partir disso, eu acho que a gente se encanta, né? Porque é a história disso que a gente ama, né? E dessa forma muito cuidadosa, né? Com detalhes, igual a Ana tá falando aí. Tipo, se você já viu os filmes, você fica apaixonado de ver detalhes e poder tocar, vivenciar um pouco, meio que fazer parte, sabe? E se você ainda não viu, você fica com vontade de ver. Eu preciso ver muito mais filmes do Billy Wilder, e lá na exposição eu ficava com essa curiosidade de querer ver o filme imediatamente após, sabe? Sair de um cômodo, esse aqui eu não vi não. Mas eu, olhando para cada coisa que tinha ali, já criava essa expectativa, sabe? Então é uma função muito massa, assim, do museu, né? Enquanto divulgador mesmo do trabalho, né? De toda essa história e das produções, ao mesmo tempo que provoca essa sensação na gente de estar em casa, assim, né? Nossa, é muito bom, é muito bom. O museu fazendo é um negócio que dá vontade de tipo, fazer sozinho, inclusive, porque assim, é muito... Você tem o seu tempo, né? Cada um tem seu tempo para aproveitar cada parte, cada sessão. Mas aí chega alguém atrás e aí também precisa aproveitar isso, aí você já aperta um pouco o passo para não atrapalhar tanto. Então, assim, eu fiquei imaginando, caraca, será que tem como a gente fechar o museu para ficar aqui uma tarde, sabe? Porque é muito bom. E olha que quando a gente foi, né, nem tinha tanta gente, né? Eram algumas pessoas só. Mas mesmo assim eu já fiquei imaginando essa sensação de estar sozinha ali. Eu vou te fazer inveja, porque eu fui antes de abrir para a imprensa. E aí eu tive todo o tempo do mundo para ficar que maravilhoso. Ali babando. E já assisti, eu vi 4 vezes a exposição. Muito bom. Né? E vendo esses... a gente poder, né? Você pode sentar no trem lá do Quanto Mais Quente Melhor. Você pode gente, nossa, muito bom. Coisas. Você pega a lupa no escuro, a lanterna no escuro para ver as coisas lá na caverna da Montanha de Sete Abutres. É muito legal essa ideia da interação com a obra, que você faz parte dela, né? Você está entrando nela ali, como é o que o Billy Wilder propunha pra gente quando ele escreveu o filme, né? Te levando pela mão naquela história, assim. É muito bom. Para quem tiver interesse, tem também a gravação desse debate sobre o Crepúsculo dos Deuses no YouTube. A gente coloca o link aí na descrição do podcast para você conferir. E tem também o nosso podcast sobre o Crepúsculo dos Deuses, que você pode ouvir também no nosso feed. Também deixamos o link aí para você. Também em foco, né? Agora, Billy Wilder tem 2 em foco no cinematório. Billy Wilder e o Kubrick são os reis do Em Foco. Ninguém reclama não, tá bom demais. Bom, a gente vai ficando por aqui. Esperamos que você tenha gostado do episódio, gostado de pensar junto com a gente aí sobre esse Meu Apartamento Falasse.
Quero agradecer mais uma vez a Ana pela participação, por enriquecer a nossa conversa. Valeu, Ana. Eu que sempre agradeço a vocês, sempre muito bom. E sempre bom falar desse diretor tão necessário, que eu sinto muita falta hoje em dia, né? Lembrando que esse estouro da champanhe, ele é usado muito maravilhosamente naquele filme O Artista. É mesmo. Verdade, bem lembrado, Ana. É uma referência sensacional, né? A gente vê, tanto é que o diretor, ele agradeceu, né? Quero agradecer a 3 pessoas, Billy Wilder e Billy Wilder, né? E eu acho muito importante que o cinema de entretenimento, o cinema popular, o cinema para o grande público, tenha... É por isso que eu estudei o Billy Wilder, né? Porque eu acho que Hollywood ficou muito com esse estigma do entretenimento, como se fossem filmes vazios e tal, e o Billy Wilder é uma prova de que não é, né? E que a arte e entretenimento não é uma coisa tão dispersa, assim, tão divergente, mas pelo contrário, ele provou que isso era possível. E eu acho que o cinema, quando ele é assim, ele é muito mais enriquecedor, né, pra gente como experiência. Com certeza. E muito bom falar desse filme às vésperas, né, de uma virada de ano, da gente repensar o próximo ano e os próximos anos e a nossa vida, para a gente se tornar cada vez mais seres humanos, mais dignos e com mais valor à vida do que para ganhar a vida, porque a gente morre, fica tudo aí, né? Então, já dizia o Orson Welles lá no Cidadão Kane, e o Billy Wilder aqui, né? É verdade, Ana. Nossa, Perfeito. Muito bem colocado. Nossa mensagem de final de ano e nosso presente de Natal. Lari, valeu também. Muito obrigado mais uma vez por participar do nosso programa. Obrigada, gente, pelo convite. Adorei também que vocês falam da amostra, me senti lá. E é isso, né? Eu gostei muito de ver esse filme e vou procurar mais coisas do Billy Wilder para assistir. A você que nos ouviu, muito obrigado pela audiência. Você que gosta de podcasts de cinema, navegue aí pelo nosso feed para escutar muitos outros episódios. E você que gostar dos programas, considere apoiar o Cinematório, venha fazer parte do nosso cineclube, acesse cinematório.com.br para saber mais. Aliás, considere mesmo se não gostar, porque aí, tipo assim, você pode nos apoiar e você pode discordar sempre da gente, que a gente vai estar sempre aqui. Tá bom? É isso, vamos embora então, Kel. Beijo, gente, até a próxima. Grande abraço, pessoal, até mais. Tchau.